Olá, bom dia a todos. Bem-vindo ao nosso primeiro WHG Overview. Aqui é uma ideia nova que a gente teve para mostrar mensalmente as nossas ideias do mercado, para dar um update de tudo que está acontecendo no mundo e no Brasil. Na verdade, não de tudo está acontecendo, de algumas ideias que chamaram a nossa atenção, meio que para ser meia hora, só para dar um update da nossa cabeça, para vocês pensarem um pouco junto com a gente sobre as questões do dia e o que chamou a atenção. No último mês teve muita coisa, né? Foi um mês bem interessante. Então, a gente vai mostrar uns poucos slides e começar aqui a conversa, se quiser compartilhar. A ideia é ser uma conversa aqui um pouco mais informal, eu com o Fenólio aqui. Então, eu sou o Andrew Ryder, CIO da WHG, estou aqui junto com o Fernando Fenólio, economista-chefe aqui da WHG. Então, o primeiro slide aqui, né, um slide que a gente vai ter sempre, que é só para mostrar as performances dos ativos principais no mundo, no ano e no mês. Eu acho que ajuda a empacotar um pouco aqui a ideia do que a gente está vendo, sempre ajuda a dar algumas ideias do que aconteceu no mês. Então, realmente, foi um mês, né, interessante, onde o S&P acabou caindo um pouquinho, mas o petróleo caiu 20%, mercados emergentes muito mal, Europa, coisas cíclicas foram bem mal no mês, né? Então, eu acho que as pessoas estavam começando a reduzir risco, com medo um pouco, né, do aumento de juros do Fed, talvez. Isso antes, né, do Omicron, que pegou mais no começo de dezembro, então isso aqui já, né, não reflete ainda esse movimento recente, que também foi volátil, a gente vai falar um pouco sobre isso. Então, acho que os temas que a gente vai discutir aqui hoje são essa nova variante, né, e o Fed. Acho que o mercado está tentando separar o que dessa volatilidade vem do Covid e o que vem exatamente do Fed, que realmente, depois que o Powell foi renomeado, veio com um discurso muito mais hawkish. E a China também, que continua divergindo do mundo, o ciclo deles, né, para o bem e para o mal, a gente vai falar um pouco disso. E concluindo com a nossa visão de Brasil, a gente fez um estudo aqui, eu acho que um pouco, né, mais detalhado sobre eleição. Claro que, né, tem muito achismo ainda nessa altura do campeonato, mas a gente queria pelo menos começar essa conversa com alguma discussão um pouco mais objetiva, com dados e tal que a gente criou. Então, um pouco isso. Acho que no ano, né, dá para ver como o Brasil e as ações chinesas, né, ADRs, são as piores coisas do mundo, enquanto, né, num mundo bem complexo, né, porque os cíclicos são as coisas que foram melhor no mundo, né, petróleo e commodities como um todo. Então, realmente diferente do mundo que a gente está acostumado, onde o Brasil e China eram os países de commodities, né, eram os que lideravam todo esse rally. Então, tem sido um ano bem diferente, bem mais complexo. Então, aqui, só para olhar um pouco, né, o S&P, né, acho que especialmente para o brasileiro que está vendo o Brasil aqui sofrendo, né, os ativos, parece que o S&P é, né, um oceano aqui, né, calmo e está tudo certo, é só comprar o S&P, não precisa se preocupar muito, mas, na verdade, tem muita turbulência embaixo, né, da superfície. Então, tem vários jeitos de olhar isso, saiu vários relatórios, né, discutindo isso, mas a gente gostou aqui um pouco, a gente criou desse jeito, né, as 5 maiores ações do S&P, a top 5, né, então pensa Amazon, Nvidia, Tesla, Microsoft, Google, essas ações realmente estão destoando do resto do mercado. Então, você pode ver aqui a gente separou outubro, novembro e no ano. Então, em outubro já começou, né, onde essas 5 sozinhas, né, a gente botou em pontos aqui 126 pontos do S&P, sendo que as outras 495 ações, né, são S&P 500, né, subiu 172, então 42% do movimento do mercado foram só essas top 5, e o resto, nas outras 495, foi um pouquinho mais que a metade do movimento em outubro. Tá? Então, isso já era um pouco pesado, né? A gente via ações como Nvidia e Tesla realmente subindo muito, mas em novembro foi mais incrível ainda, né? Porque o S&P caiu, mas essas 5 ações subiram. Né? Então, realmente foi um impacto muito diferente para quem estava, né, olhando o índice, parecia ok, mas quem estava no resto do mercado
foi um mercado bem difícil. Se você olhar no ano, né, 60% da performance veio dessas 5 ações. Então, outro jeito de pensar é a performance média, né? Então, no ano, essas 5 ações estão subindo 70%, né? E o resto do mercado, né, subindo um pouco menos que o S&P. Mas se olhar outubro e novembro como um todo, né, essas 5 ações subiram 29% e o resto do S&P só subiu 2%, né? Então, essa que é a grande divergência, né? E tem outras métricas, a gente botou o texto aqui embaixo, mas se olhar no Nasdaq, por exemplo, tem a porcentagem de ações que está negociando acima da média histórica está no nível super baixo, né? 62 terços das ações do Nasdaq estão no que a gente chama de bear market, né? Quer dizer que caíram 20% do pico. Tinha uma lista gigante que a gente podia trazer aqui, mas a gente quis, né, ser sucinto aqui. Mas o ponto é que o Nasdaq aqui, quando a gente publicou isso, quando fez esses dados, né, do fechamento de segunda, estava, né, perto do high, agora está mais perto ainda, mas 2 terços das ações do Nasdaq estão num bear market, né? Então é uma divergência muito grande. Outro jeito de olhar aqui, esse gráfico da direita, é o S&P, né, que a gente vê na superfície indo super bem, mas olha o equal weighted S&P, nos últimos 6 meses está zerado. A gente vê muitos hedge funds lá fora, né, na média, nos últimos 6 meses, estão meio zerados também, né? Não, quando você pensa hedge fund, né, que é long short, né, long bias, lá fora também estão mais ou menos 0 a 0. Então, esse tem sido, né, um mercado bem doloroso assim, para muitos participantes, enquanto se você vê só na superfície, parece que está tudo ok. Então, acho que isso foi também uma coisa que, né, assustou um pouco o mercado, já estava um pouco frágil, e aí, além disso, veio o Omicron e o Fed. Eu vou passar aqui para o Fernando para falar um pouco mais disso. Legal, bom dia, pessoal. Acho que talvez uma das talvez a principal novidade do mês de novembro foi o surgimento dessa nova cepa. Foi ali no final de novembro, nessa cepa na África do Sul. Então, isso gerou realmente uma correção grande do mercado no final do mês passado, que já está sendo desfeita, ou já foi em boa parte desfeita nesse mês de dezembro, né? Então, só para contextualizar onde a gente está na história, eu acho que a principal notícia da Omicron é que ela tem muito mais mutação do que as cepas antigas, tá? Então, esse gráfico da direita aqui em cima, que é da Economist, eu acho que ele melhor representa, assim, mais fácil de visualizar, né? O número de mutações que cada cepa foi sendo, enfim, cada cepa vai tendo uma mutação, quantas mutações essa cepa foi tendo ao longo do tempo. E você olha, por exemplo, tanto a alfa quanto a delta, em torno de 10 a 15 mutações, ao passo que a Omicron chegou ali a 32, exatamente na proteína spike, né, que é a proteína do vírus onde ela gruda na célula humana e daí penetra a célula e contamina o ser humano. Então, isso assustou muito o mercado, muita gente falou, poxa, agora então é uma cepa muito mais transmissível, que vai acabar driblando aí a imunidade da vacina, e daí a gente vai voltar meio para a estaca zero do processo, e obviamente que o mercado ficou bastante assustado com isso, porque depois você remonta, enfim, situações de lockdown ou de pessoas evitando, né, eventos ou viagens. Isso vai meio que reduzindo o crescimento econômico, vai desacelerando mais rápido o crescimento econômico. Pode ter problema de oferta de novo, né? Essa coisa de supply constraint, né? A restrição de oferta global, porque algumas regiões do mundo precisam estar em lockdown, daí você não produz o suficiente para atender a demanda e a inflação ficar mais alta. Então, tudo isso voltou na cabeça do mercado no mês passado, e por isso que a gente viu aquele sell-off. Mas aí, de lá para cá, assim, o mercado vai acompanhando com lupa todos os dados e, enfim, ainda a gente precisa de mais informação, as informações estão chegando, mas eu acho que as informações que chegaram até agora, elas são positivas, tá? Eu acho que o primeiro ponto, assim, quais são as principais conclusões até agora do processo, né? Que a Omicron é mais transmissível, sim, ela tem essa capacidade, né, de penetrar e driblar a vacina de certa forma, tá? Então a gente pode olhar, assim, todo mundo está olhando a África do Sul, que foi o hotspot do momento. Então, a gente colocou no gráfico aí embaixo da esquerda as ondas anteriores da beta e da delta e essa onda agora da Omicron. Então, dá para ver aí na média móvel o número de pessoas, que, assim, a velocidade de transmissão é realmente mais alta, tá? Porém, assim, nos parece, o mercado também está pensando dessa forma, que a contaminação, ou melhor, a severidade da contaminação ela é menor, tá? Então, a gente colocou do gráfico da direita abaixo internações em UTI.
E daí dá para ver como as curvas são bem diferentes, tá? Entre as 3 cepas. Tá? Hospitalização também é um pouco diferente, embora tenha crescido na África do Sul, só que todas as evidências anedóticas mostram que são casos suaves. Então, tanto é que tem algumas estatísticas que mostram que o tempo de internação é bem menor agora do que nas ondas anteriores. Nas ondas anteriores, uma pessoa, um cidadão que ia para o hospital e ficava internado, ele chegava a ficar, em média, 8 a 9 dias internado. Agora, na Omicron, é em torno de 2 a 3 dias. Então, o giro no hospital é muito mais rápido, o que significa que o engargalamento pode ser menor também. Tá? Então, por enquanto, essas são as informações, é isso que o mercado está comprando. O mercado então compra assim, meio que... Assim, o resumo ela é mais transmissível, só que ela é menos severa. Então, tudo bem. Então, o problema é não engargalar o hospital, que levaria os governos a tomarem atitudes aí de restrição de locomoção e lockdowns no geral. Isso, aparentemente, a probabilidade caiu. Então, é por isso que o mercado está reagindo. Agora, o que o mercado está olhando? A eficácia das vacinas. Então, a gente teve nas últimas 24 horas notícias nessa direção. Ontem teve um estudo na África do Sul e na Suécia, estudos assim ainda um pouco incipientes, porque a amostra é muito pequena. Na África do Sul são 12 pessoas que foram, o plasma de 12 pessoas que foi analisado, então é muito pouco. Tá? E daí chegou-se ali a uma conclusão que a eficácia da vacina caía para menos de 50%, tá? Para infecção. Tá? Casos graves ainda, aparentemente se acredita que para casos graves a vacina funciona, mas para uma infecção básica a eficácia da vacina cai para menos de 50%. E agora acabou de sair uma notícia da Pfizer, que vamos dizer que tem mais credibilidade, estudos em laboratório, né? Enfim, mostra, a conclusão é que 3 doses da vacina atual, ela representa um grau de proteção bastante satisfatório para a contaminação. Tá? Eles vão trabalhar numa nova vacina, uma nova versão, para ser potencialmente anunciado em março do ano que vem, mas o que eles chamam de booster shots, ele é capaz de proteger contra a própria contaminação da Omicron, e mesmo que você seja contaminado, aí o caso também é suave. Então, esse temor de que a vacina não vai funcionar contra a Omicron, acho que esse temor está diminuindo bastante, tá? E daí por isso que o mercado fica um pouco mais confortável, olhando para frente, vendo que a atividade econômica não vai entrar em colapso por uma nova onda da cepa, da coronavírus. E outro ponto que o mercado está olhando também, que aí a gente precisa de mais informação, que pode ser um risco, mas eu acho pequeno, é o seguinte: como você vai ter mais transmissão do vírus, você pode ter um número muito grande de pessoas contaminadas que precisam de hospital, por mais que seja rápido, mas é um número tão grande que, assim, mesmo com uma proporção pequena de pessoas indo para o hospital acaba não conseguindo comportar. Então, esse é outro ponto que o mercado está olhando com atenção, que talvez demore um pouco mais para avaliar. Se você fizer com os números atuais, a taxa de hospitalização é baixa, então assim, você pode multiplicar por algumas vezes o número de pessoas contaminadas que não vai engargalar o hospital, mas esse ainda falta dado, tá? A Inglaterra já tem muitos casos, Dinamarca, então acho que o foco do mercado vai mudar um pouco para analisar o que acontece nesses países desenvolvidos, já mais vacinados, com bons sistemas hospitalares, o que acontece nessa situação, né? Se o número de casos vai subir demais, sei lá, vai ser 5 vezes maior do que o pico da Delta, e o que acontece com o hospital mesmo sendo os casos suaves. Então, acho que eu acredito que essa vai ser o segundo ponto de avaliação do mercado a partir de agora, supondo que essa informação da Pfizer hoje acalme um pouco os temores de que a vacina não funciona. Se eu puder só complementar, então, resumindo tudo que o Fenoli acabou de falar, né? Eu acho que transmissibilidade parece que é muito alto, driblar a vacina parece que é bem provável, né? Pelo menos a vacina é bem menos eficaz contra esse vírus, essa variante, mas o que o mercado está tradando é severidade. Eu acho que esse é o ponto principal. Normalmente, quando é mais transmissível, tem uma severidade menor. Por enquanto, é isso que a gente está vendo. O grande debate das pessoas que são mais pessimistas é que no começo da variante, você normalmente transmite para pessoas mais saudáveis. Pensa na pessoa que estava viajando a negócios para a África do Sul e voltou para Nova York. Esse cara que transmitiu a Nova York, no começo vai vendo os dados e parece que está tranquilo. A gente viu isso anedoticamente aqui no Brasil, né? Quando as primeiras pessoas pegaram aqui no Brasil eram pessoas mais jovens, estavam viajando,
que acabaram não sendo tão severos, né? Vamos ver até isso chegar nos velhinhos, nas pessoas, né, que tem mais, né, problema mais vulnerável. Aí a gente vai ter uma ideia melhor, né, de quão menos severo isso é, né? Se for muito menos severo, isso até é um bull case, que, né, para a perspectiva de mercado, claro que como, né, problema de saúde é um problema e tal, mas para o mercado, se virar uma endemia, onde isso espalha muito rápido, mas vira quase que uma gripe um pouco mais severa, aí meio que a gente está nos finalmente desse vírus. Isso aqui é uma mutação, né, muito, muito forte, ajuda até a aumentar a imunidade na população, e a gente está perto do final dessa novela que a gente já está cansado de viver nela, né? Então, isso pode ser um ponto positivo, mas o ponto negativo pode ser que a severidade a gente não sabe, e, na verdade, é muito próximo do que era a Delta e a Beta, e, se for o caso, dado que é tão mais transmissível e a vacina não é tão eficaz, aí é um problema, porque vai engargalar todos os hospitais e vai dar um problema seríssimo, né? Então, isso o mercado está preocupado. É isso aí. Passar para o próximo. Passar para isso aqui, depois a gente volta para o... Fala de Fed, volta para o... acho que outro ponto importante aí é em relação ao Fed, né? Acho que o Fed mudou bem aí a retórica no mês de novembro. Acho que teve um turning point importante, que foi a inflação do CPI de novembro, foi alta, foi mais disseminada. Ali meio que ligou o alerta, assim, essa questão de inflação saiu da discussão de mesa de operação e Banco Central, e ela caiu no mundo político, tá? Tanto até o Biden falou que é uma prioridade máxima do governo dele combater a inflação, né? Deputado falando de inflação. Quando chega nesse ponto que realmente a inflação está incomodando, popularidade do Biden caindo. Então, acho que esse foi assim, a chave para o Fed ficar mais rock, somado ao fato do Biden ter sido indicado pelo Biden para mais 4 anos de mandato. Né? Muita gente tinha ali uma percepção, o mercado tinha uma percepção de que o Biden, o Powell não seria rock antes de ser renomeado ao cargo, com receio de que haveria ali um pushback dos progressistas democratas, e aí ele poderia não ser recolocado no cargo. A partir do momento que ele foi recolocado, e somado à inflação mais alta, enfim, esse aspecto político, realmente virou a chave no Fed. Então, o que o mercado agora trabalha, e que o Fed já sinalizou, tá? O que é mais claro, é em relação ao taper, né? Que é o ritmo de redução do QE, que é a tabelinha lá da esquerda, lá em cima. Agora ele vai reduzir o QE a passos de 30 bilhões de dólares por mês, começando em janeiro. Isso deve ser anunciado na semana que vem, o que significa aí que até o final de março termina o QE nos Estados Unidos. Então, era uma coisa que o mercado imaginava para junho, foi antecipado em 3 meses. O segundo ponto é a questão de quando começa a subir juros, né? Então, a percepção do mercado é que, olha, talvez no meio do ano ele comece a subir os juros. A gente tem um call com alta em maio, dependendo da inflação, eu nem descarto março, mas é um cenário mais de cauda. Acho que maio é uma boa projeção central, e depois mais 2 vezes ao longo do segundo semestre, totalizando 3 altas. E daí a gente fez aqui um primeiro estudo, o que acontece com o preço de ativo quando o Fed vai subir juros pela primeira vez. Então a gente colocou os gráficos, a gente deu uma olhada no 10 anos, no S&P, no dólar, que é o Dollar Index, mais amplo, tá? Com não só o DXY, que é o índice, é a cesta do Fed, que leva em consideração várias moedas emergentes. E a gente fez essa análise, né? O que acontece com o preço 6 meses antes da primeira alta, 3 meses antes e depois da primeira alta. Então, quais são as principais conclusões aqui, né? Primeiro, assim, para juros e para o dólar, o movimento de reprecificação do Fed acontece antes da primeira alta. Tá? Dá para ver bem claramente nesse gráfico. Então, o Treasury abre 50 pontos, depois fica no 0 a 0 durante os 6 meses depois da primeira alta e cai 50 vezes depois de um ano. Tá? Se você pegar o dólar faz todo o movimento de apreciação antes. E depois ele fica até meio em queda, depois da primeira alta. E o ponto mais interessante é a Bolsa, né? A Bolsa ela perde um pouco de vigor antes da primeira alta, então ela 6 meses antes, em média, sobe 15%, 3 meses antes sobe 2%. Então perde vigor, mas depois da primeira alta a Bolsa volta a subir, sobe bem. Tá? E daí a gente pode entrar aqui por que disso, mas historicamente a Bolsa cai quando o Fed aperta mesmo os juros.
né, quando o juros demais, né, ele vai para 2,5, 3, ou seja, o juro fica acima do neutro. Uma coisa que a economia não aguenta. Exatamente. Por exemplo, 2018 foi assim, né, começou subindo em 16, 17 e o mercado foi andando. Quando que o mercado virou? Quando o Fed falou lá no final de 2018 que ele teria que ir além do neutro. Aí o mercado virou, estava fazendo QT, né, que é venda de papel no mercado, que é o contrário de QE. Aí o mercado virou. Então, no início da alta, parece que o mercado fica um pouco incerto, vai subir, não vai, qual que é o ritmo. Depois que ele consegue ter uma visualização do ciclo, o mercado se acalma e sobe de novo. Deve ter um rotation gigante na bolsa, mas para o S&P não significa que daqui para frente vai sempre ir para baixo. Pelo menos historicamente não foi assim. Tá? E aqui os dois gráficos de baixo, só para reforçar o ponto, né, dessa preocupação política. A gente pegou aqui o salário real, medido pelo Employment Cost Index. Esse aqui é um gráfico que foi publicado pelo Jason Furman, que é um economista super próximo dos democratas, que sempre foi muito pró todas as políticas expansionistas, e agora está dizendo, falou, olha, o salário real tá caindo, assim, tipo, tudo bem que os salários dos Estados Unidos sobem, mas a inflação está vindo tão alta que a gente está tendo uma redução do salário em relação à tendência pré-pandemia, assim, então, um exagero do processo, né, a política monetária ficou super estimulativa, isso gerou inflação com outros fatores também associados à pandemia, e agora o salário real está caindo, né, e daí por isso que a popularidade do Biden cai. Esse eu acho um ponto bem relevante. E o segundo... Deixa eu fazer isso aqui. Não, pode fazer. Acho que esse aqui é só para tudo que o Fernando falou, né, transformar um pouco para mercado. A gente ouve muita gente super preocupada, o Fed vai aumentar juros, né, poxa, o que a gente faz e tal, você dá uma chacoalhada. E, né, eu acho que esse aqui é um gráfico bom para ver, né? Essa linha clara é tipo a Selic americana, né, é o juros mesmo do Fed, e a linha azul escura é a inflação americana. E a gente está num período meio, né, bizarro ali do pós-Lehman, onde o juro sempre foi abaixo da inflação, então a gente sempre teve um juro real negativo, por isso que surgiu, né, várias, talvez, né, bolhas em vários ativos aí que a gente está vendo no mundo inteiro, ou no mínimo, né, uma reflação aí de ativos muito forte, incluindo bolsa, e todo mundo fica nervoso pensando, poxa, um dia o Fed vai ter que aumentar juros muito, vai ter que fazer esse catch-up e vai tudo, né, colapsar. E acho que o ponto, né, e aqui é uma tese nossa, eu acho que é diferente o período que a gente está vivendo agora do período que a gente viveu no pós-Lehman, né? No pós-Lehman, até o Covid, as pessoas estavam muito traumatizadas ainda do subprime, né, da crise lá da Lehman, antes até da bolha de tecnologia. Tinha tido duas correções muito grandes no mercado, todo mundo muito focado em preservar capital, muita gente deixava, né, a poupança em cash mesmo. E a gente está vendo uma mudança muito grande, né? Fluxo muito forte para ações, né? A pessoa física nos Estados Unidos realmente voltando para o mercado violentamente, toda essa, né, crypto, né, boom, né? Para quem acompanha arte lá, o Art Basel que teve agora, teve muito NFT lá, né? Então acho que a psicologia né, das pessoas no pós-Covid virou a chave. Eu acho que esse espírito de animal, né, que estava difícil de acordar nas pessoas, voltou. Então, acho que agora o Fed caiu a ficha que ele tem que virar a mão e ser um pouco mais rock, mas, na minha opinião, acho que a economia aguenta porque, na verdade, seria até um problema ele ficar dove demais, porque é aí que a gente ia entrar numa espiral de inflação, então é até bom para o mercado o Fed, né, falar que não, a gente não vai ser responsável, a gente vai combater a inflação no que for preciso. E o ponto é que ele está continuando sendo muito, muito dove. Nessa linha azul clara é o que está sendo projetado pelo mercado de aumento de juros, e só em 2024 que o juros chega no nível de inflação. Então a inflação vai caindo, vamos ver se realmente vai cair tanto assim, e os juros vai subindo, e só em 2024 que o juros está no patamar da inflação, e o normal é ter um juro real positivo, né? Então, isso eu acho que mostra que ainda tem muito caminho, né, para antes de ficar preocupado com esse cenário. E é meio que nessa linha que a gente, né, trouxe aqui uns gráficos também, pensando um pouco, né, no mundo de ações, com essas, né, variáveis macro. Aqui tem muita informação, a gente já passou muito tempo com muito conteúdo aí no Fed, Omicron e tal, eu sei que todo mundo quer ouvir um pouco de Brasil, mas aqui é só a decomposição, né, do 10-year americano, que você pode ver que a parte break-even, que é a parte, né, de inflação projetada, é o que está muito forte no ano, né? Todo mundo no começo do ano está falando, pô, vamos ficar tomado em juros, e na verdade a grande surpresa do mercado foi que o juro real continuou fechando e está num dos patamares mais baixos da história dos Estados Unidos,
né, enquanto o break-even subiu e está acima do 2%, que é a meta do Fed, né? Então, isso que é uma situação meio esquisita. Se você traduzir isso para ações, eu gostei desse jeito que o Citi pensou, que se você olhar cíclicos contra defensivos, trada muito com a parte de break-even, então a inflação, projeção de inflação subindo e realmente, né, o mercado comprando que isso é estrutural, faz com que as pessoas comprem mais ações cíclicas e vendam ações defensivas. Se o yield nominal abrir muito, isso faz com que as pessoas comprem, né, o setor financeiro, bancos, né, mais do que o índice. E se o real yield ficar baixo, aqui o eixo está invertido, né, então o real yield ficando mais e mais negativo, que nem está ficando, faz com que ações de tecnologia vá melhor do que o índice. Então é meio que isso que o mercado está tradando, e em cada momento é meio que um quebra-cabeça, né? Será que a inflação está subindo mais e o juro real está ficando negativo? Então você tem essa situação onde talvez cíclicos consigam ir bem e ações de tecnologia também, porque né, assim que o mercado está interpretando o relacionamento das ações com as partes aí, né, dos juros. Aí só um tema que a gente gosta muito aqui é a China e como que o ciclo na China está muito divergente do resto do mundo, né? Deixa o Fernando continuar aqui. Não, eu acho que olhando o cenário para 22, né, a gente falou aqui do Fed reduzindo estímulo, apertando política monetária, fiscal americano também mais contracionista em 22 do que foram nos últimos 2 anos, né, o mundo emergente subindo bastante juros, né, que é o gráfico da direita aí acima, os tracejados são basicamente a projeção do mercado, né, para a média de emergentes, para os demais países do gráfico. Assim, o mundo está tirando o pé do acelerador, né, esse é o ponto. O Brasil vai ter um crescimento assim, provavelmente negativo, vai ter uma recessão em 2022, alguns países já estão mostrando alguma desaceleração econômica. Esse talvez seja um pouco do mote aí da economia ocidental, ao passo que a China vai na direção oposta. Tá? Então a China deve ter uma política fiscal mais expansionista, provavelmente corte de juros é uma possibilidade, ou pelo menos uma das suas taxas, talvez taxa básica, mais na dúvida, agora as taxas de empréstimo de mais médio e longo prazo são mais passíveis de corte, né? Já cortou o compulsório no início dessa semana, e pode cortar mais na semana que vem, ou desculpa, no mês que vem. Então, assim, o ciclo econômico é divergente, tá? A China vai acelerar um pouco mais, ao passo que o mundo ocidental vai desacelerar. Tá, então, acho que isso tem implicações importantes. Eu acho que para crescimento global, a China compensa uma desaceleração dos Estados Unidos e de outras regiões. Eu acho que isso é bom. Se todo mundo estivesse desacelerando muito, seria um problema para ativo de risco. E especificamente na China, depois de um ano muito duro em alguns setores, pode ser um ano mais propício aí para ativos chineses. Tá? A renda fixa já foi muito bem esse ano, a moeda foi muito bem. As ações começam a dar um sinal aí de recuperação mais consistente. Eu acho que isso tende a acelerar à medida que os dados de crédito mostrem aceleração. Isso pode acontecer já na virada desse ano, no começo do ano que vem. Tá? Isso deve, enfim, dar sustentação, não só para a economia, mas também para preço de ativo. Outra coisa importante também é que eles estão tentando endereçar a questão do real estate chinês, né, com algumas medidas para dar sustentação a algumas construtoras, aliviando também as regras para crédito imobiliário. Então, eles estão fazendo um soft landing aí no setor de propriedade, que é bem importante. Estão reestruturando com vamos dizer assim, com muita atenção a questão da Evergrande para não ter problema para outras empresas. Então, acho que assim, os riscos sistêmicos de China me parecem menores e o cíclico me parece bom. Tá? Me parece mais propício para ativo de risco. Então, acho que é uma geografia que a gente está olhando com atenção e gosta, e, enfim, eu acho que pode ter um bom retorno para 2022. Acho que só para resumir aqui, né, esse último gráfico mostra como a China, sendo da crise da Lehman, foi quem, né, fez aquela liquidez infinita e construiu um monte de cidade fantasma e tudo, e carregou o PIB mundial nas costas, e né, a gente via como a China estava crescendo muito e os países envolvidos indo muito mal. Agora virou o contrário, né? A China está fazendo pouquíssimo estímulo, está sendo super ortodoxo, enquanto o Ocidente que está imprimindo dinheiro adoidado. Os Estados Unidos foi o país que mais se alavancou, né, desde o pré-Covid até o pós-Covid no mundo. Então, mas o que a gente está vendo agora, olhando para frente, é uma foto extremamente boa, que nem a gente via da China lá em 2010, 11, né? Parecia uma foto muito boa,
Mas, olhando para frente, a gente fica um pouco preocupado, porque a gente vai ter um impulso fiscal super negativo, né? Acho que os Estados Unidos só teve um impulso fiscal mais negativo no pós-Segunda Guerra Mundial, quando teve uma recessão muito forte lá. A gente vai ver o Fed sendo mais e mais rock, aumentando os juros mais rápido do que a gente imaginava, vai ficar revisando para cima isso. E mercados emergentes vão ter que ir junto, porque senão, né, a gente viu o que acontece na Turquia, quando eles não querem aumentar juros, não querem seguir, a moeda começa a implodir. Então, todo mundo vai ter que ir junto e isso impacta o crescimento. A China já está remando na contramão. A grande discussão na China é quando que a China vira a mão e corta juros, quando que a China vira a mão e aumenta o estímulo fiscal. Então, por isso que a gente acha que a correlação é muito baixa com o resto do mundo e, na verdade, pode acabar sendo um lugar bom para se esconder em 2022. Claro que tem que escolher o cavalo certo. Acho que isso foi um dos grandes problemas esse ano, que as pessoas escolheram comprar as ADRs chinesas e não, né, o que a gente prefere, que a gente já falou em vários outros fóruns aqui. Agora, passando para o Brasil. Bem, a gente fez aqui fez um pontapé inicial aqui na cobertura eleitoral de 2022. A gente tem uma apresentação bem mais ampla. A gente trouxe 2 slides aqui, então, enfim, quem quiser ter uma discussão com mais riqueza de detalhe, a gente depois pode conversar com um pouco mais fazer uma reunião mais privada. O que a gente mostra aqui um pouco qual que é a foto do momento de avaliação do governo Bolsonaro e como isso se compara com os antigos presidentes que tentaram reeleição. É só para a gente ter uma noção de que situação o presidente está. Então, eu queria fazer só um disclaimer inicial aqui, porque a gente usou várias fontes de dados, né? A gente usou dados históricos dos institutos de pesquisa, usou na margem também uma gama maior de informação, a gente usou dados de Big Data, além dos dados oficiais, ou pelo menos os tradicionais. E por mais que existam aí bastante, enfim, dúvidas a respeito da confiabilidade desses dados, o que eu gosto de falar é que esses são os dados que mexem com o mercado, tá? E que mexem com o mundo político também, tá? Se ações dos políticos se baseiam nessas informações, sendo elas 100% verídicas ou não, tá? 100% confiáveis ou não. Então, é essa informação que a gente tem e a gente trabalha com ela porque, enfim, o mercado trabalha com essa informação e reage a isso. Então, qual que é a conclusão olhando esses números, né? Que realmente a aprovação do Bolsonaro ela destoa bastante dos antigos presidentes que tentaram reeleição, né? O que eu gosto de falar às vezes para alguns clientes é que o Bolsonaro se enfiou num buraco grande e ele vai ter que se esforçar para sair desse buraco, para ser realmente competitivo na eleição desse ano de 22. Então, quando, por exemplo, você olha ótimo e bom do governo, em torno de 20%, ele é baixo, tá? Assim, pensa que esse é mais ou menos o nível de voto. As pessoas que acham ele bom e ótimo provavelmente vão votar no Bolsonaro e esse é o nível dele, 20% de votos, tá? E daí quando você compara isso com os antigos presidentes no mesmo momento do tempo, meses antes da reeleição, dá para observar ali no gráfico da direita como o Bolsonaro destoa, né? Principalmente no ruim e péssimo. Realmente na questão da polarização. Não tem muito regular, né? A avaliação regular do presidente é baixa. Ou as pessoas gostam, ou as pessoas não gostam. Tá? E o não gosta do Bolsonaro é 57%. É muito fora do que foi visto nos últimos 3 presidentes que tentaram a reeleição. Tá? Enfim, mais que o dobro. E na avaliação ótimo e bom, o Bolsonaro também anda ali abaixo do que a gente viu nos antigos presidentes. Tá? Eles fecharam ali na véspera da eleição em torno de 40% com 45% de avaliação bom e ótimo, que garantiu a reeleição dos 3 presidentes anteriores. Bolsonaro teria que, enfim, ter um movimento bastante elevado de recuperação, que normalmente tem, então muita gente já ouviu essa avaliação de vários consultores políticos, que normalmente os presidentes ganham a popularidade às vésperas da eleição, por causa de, enfim, ações de política fiscal, ou porque você tem propaganda. Normalmente tem ali uma máquina do governo que ajuda o candidato à reeleição a angariar votos. Então, até é normal que o Bolsonaro consiga um pouco de recuperar essa popularidade para 2022. Mas a base dele é mais baixa, ele vai ter que se esforçar bastante, né, para chegar num patamar que o torne realmente competitivo para ganhar a eleição em segundo turno. E aí, só para finalizar no gráfico da esquerda, que é a avaliação do presidente também, a gente pegou a diferença, né, do ótimo, bom contra ruim e péssimo. E daí fez uma avaliação também mais extensa, assim, contínua,
né, tanto de primeiro quanto segundo mandato, e Bolsonaro tem esse negativo aí, que é, enfim, pior que isso, só o Temer, né, que foi terrível ali, né, a grande maioria da população achava ele ruim, em relação ao ótimo e bom, e o Bolsonaro tem assim, alguma semelhança com o Fernando Henrique de segundo mandato. Tá? Então parece que o Bolsonaro está assim, com a aprovação de presidente de segundo mandato, que normalmente é um presidente um pouco mais desgastado pelo tempo de mandato. É isso que a gente vê hoje do Bolsonaro nos números. Tá? A Dilma, que quase perdeu a reeleição, ela chegou a ter um ótimo e bom contra ruim e péssimo, quase no 0-0. Foi aquele momento que as pessoas achavam que a Dilma ia perder. Daí, no final da eleição, a Dilma conseguiu, realmente a propaganda eleitoral naquela época fez diferença, a Dilma conseguiu recuperar um espaço e ganhou a eleição por pouco, hein? Ela ganhou do Aécio por 2, 3 pontos. Então, assim, a situação do Bolsonaro... Quando está 0 aqui, é bem provável que vai ganhar. Não? O Bolsonaro já está bem negativo. Está bem negativo. Então, ele tem aí 12 meses para, pelo menos, ganhar uns... Vamos lá, pensando historicamente, quase 15 a 20 pontos de ótimo e bom. E não vai ser fácil pelos condicionantes, né? A gente pode até passar para o próximo slide. Eu só queria reforçar um ponto que eu acho importante, tá? Eu acho que muito consultor que a gente fala, outros players de mercado, olham esse ótimo e bom aqui e falam, tá bom, o Bolsonaro está um pouquinho pior do que a Dilma depois lá daquelas, né, protestos que teve, ou Lula no mensalão, mas pô, dá para ver que sempre os dois se recuperaram muito forte, chega a máquina no ano de eleição, próximo ano a inflação deve diminuir um pouco. Eu acho que, né, as coisas podem melhorar um pouco nesse, né, aprovação dele. E eu acho que um ponto, a falácia desse argumento é que a gente examinou com cuidado esses dados e só para dar exemplos concretos, né, o Lula no auge do mensalão, realmente o ótimo bom dele caiu para nível baixo, mas o que aconteceu é que muita gente botou ele para regular. Falou, eu amava o Lula e agora ele é um político comum que todo mundo é ladrão. Né? Acho que essa era a ideia. Mas aí chega a máquina política, você consegue converter esse cara do regular de volta para, tá bom, vou votar no Lula porque eu não gosto da alternativa. O Bolsonaro, o problema não é o ótimo e bom necessariamente, o problema é que o regular é muito baixo. Ele caiu o ótimo e bom, mas o ruim péssimo está muito, muito fora. O ruim péssimo, esse cara muito dificilmente vai voltar para votar naquela pessoa. Né? Eu acho que essa é a grande falácia. Então, você vê que o Lula ruim péssimo lá, até no áudio mensalão, né, tava bem comportado, a Dilma, né, estava um pouquinho mais alto, mas o Bolsonaro está destoando muito, e se você olhar o breakdown, né, mais no detalhe, com evangélicos, né, com a base que, né, era forte dele, o ruim centro-oeste, o ruim péssimo acelerou muito na margem, e a gente acha que isso é difícil de voltar. Né, o copo meio cheio para o mercado é que isso talvez, né, dá uma chance maior para a terceira via do que as pessoas estão imaginando. E aqui são os determinantes, alguns determinantes eleitorais, né, que nós avaliamos, e porque o ponto é, ele tem 24% de ótimo e bom, ele teria que subir para alguma coisa perto de 40% para ser realmente competitivo. A gente fez um estudo, a gente fez algumas regressões aqui a respeito de quais são as principais variáveis que determinam a popularidade presidencial. E daí a gente chegou em 3 variáveis, tá, que são as 3 primeiras, as 3 acima desse gráfico, que é a variação da inflação. Então, não é a inflação em si, é a percepção se a inflação está acelerando ou desacelerando. Tá? Esse é o primeiro ponto, e a inflação, obviamente, que acelerou demais em 2021, e isso tira popularidade. Só vê dados de vendas no varejo caindo porque a inflação está subindo e a pessoa não tem renda, e isso, obviamente, que machuca muito o dia a dia das pessoas e machuca a popularidade. Segunda variável é a questão do emprego, e não necessariamente é o emprego hoje, tá? A taxa de desemprego que nós vemos na estatística oficial é meio que a percepção da população sobre emprego, né? Se o emprego está difícil de conseguir, que é uma estatística que tem na Fundação Getúlio Vargas. Então, é uma pergunta, é um dado qualitativo, e esse emprego está difícil de conseguir está aí quase no high histórico, né? 90% das pessoas falando, está difícil de conseguir emprego, e se você pensar que o PIB do ano que vem vai ser 0 ou negativo, dificilmente essa estatística vai melhorar, tá? Vai continuar ruim. E a terceira variável, o importante é a massa ampliada de renda, que leva em consideração não só salário, mas benefício social, aposentadoria, tudo que compõe a renda do brasileiro. Então, a gente teve um spike grande ali no Covid, chegou a subir 15% com os auxílios emergenciais, decontraiu bastante esse ano por causa do efeito base,
e para o ano que vem fica mais ou menos no 0 a 0, tá? Não fica, mesmo com essa nova rodada do Auxílio Brasil, que ajuda um pouco, mas não é nada muito assim gritante, né? Então, assim, os condicionantes não são os melhores, tá? Para falar o mínimo. Você fez um modelo, né, onde essas são as 3 variáveis mais importantes para determinar a popularidade do presidente. Eu acho que aqui ajuda a decompor por que a popularidade está tão ruim, né? As 3 grandes variáveis estão, né, em patamares horrorosos, e na nossa projeção deve melhorar um pouco o próximo ano, então a gente concorda que a popularidade pode melhorar um pouco, mas, né, a foto está muito feia exatamente por causa dessas 3 variáveis. É isso aí. E os 2 gráficos de baixo, eu acho que eles reforçam um tema para a eleição de 2022 super importante, que eu acho que o grande tema da eleição vai ser economia, mas daí tem um substrato disso, que é a questão social, que realmente piorou muito, eu acho que do último ano para cá, ou da pandemia para cá, né? A gente tem visto muito anedótico disso, né, nos jornais, essa questão da fome, né, pessoas aqui em São Paulo desmaiando na fila do SUS de falta de nutrição. Enfim, tem várias reportagens sobre isso. Saiu uma pesquisa hoje da Genial, também mostrando, eleitoral, mostrando que a curva de assim, preocupação social, especialmente com essa parte da fome, cresceu demais assim, no eleitorado. Eu acho que isso vai ser um ponto assim, muito importante para a eleição de 2022. E daí a gente pegou aqui 2 gráficos também para exemplificar, né? Assim, a vida, vamos pensar a vida da pessoa que ganha um salário mínimo. Então, esse gráfico da esquerda, na parte de baixo, é desde 1997, a gente pega o salário mínimo em termos reais, tá? Valor nominal em reais, desculpa, então é valor nominal em reais, contra o valor da cesta básica. Então, ali, no final dos anos 90, né, um salário mínimo, ele comprava 1,3 cestas básicas, ou seja, o cidadão consegue comprar uma cesta básica e sobra um dinheirinho para ele fazer outras coisas. Durante os anos de 2003 a 2011, vamos pensar o mandato do Lula, essa razão chegou a 2 vezes. Então, ele comprava a cesta básica, ainda sobrava metade do dinheiro do salário mínimo para outras coisas. É por isso que as pessoas mais de baixa renda, elas têm uma memória muito positiva do Lula, por mais tudo que tenha acontecido com ele, mas na parte ética, mas na parte da economia, para essas pessoas que são, sei lá, 40% da população brasileira, eles viviam melhor, é um fato, tá? Eu acho que essa métrica exemplifica. E de lá para cá, essa diferença entre salário mínimo e cesta básica está se estreitando, e hoje é uma vez. Então, o salário mínimo é suficiente para comprar uma cesta básica e ponto. Tá? Então, por essa situação de angústia dessas pessoas mais vulneráveis, da necessidade do Auxílio Brasil, para tentar complementar, mas nem todo mundo tem direito ao Auxílio Brasil, são realmente as pessoas que estão ali na linha de pobreza, mas tem uma massa de pessoas que ganham um salário mínimo, que moram nos grandes centros, que não têm acesso a esse auxílio e que estão completamente exprimidas pela inflação alta, pela alta do preço do alimento, e isso gera um desconforto enorme. E daí, o gráfico da direita é um estudo feito pela ONU e pela FAO, que é global, que mostram o crescimento de pessoas subnutridas no mundo. E daí eles não têm um dado específico por país, eles têm por região, e daí a gente pegou aqui, obviamente, a América do Sul. Então, o Brasil acho que pode ser uma representação, o Brasil é o maior país da América do Sul, então ele tem uma importância grande nesse gráfico, tá? Mas só para ter uma ideia, né? Então, o número de pessoas subnutridas na América do Sul em 2000, até 2014, caiu 59%. E de lá para cá, subiu 115%, a gente voltou para o patamar de 2000, que é um pouco, né, guarda alguma semelhança com o gráfico da esquerda. Então, essa situação assim essa situação miserável das pessoas mais pobres, sabe, de passar realmente assim necessidades básicas de alimentação, eu acho que vai ser um ponto que vai pesar muito na eleição de 2022. E, enfim, as pessoas vão recordar de certa forma que durante o governo do presidente Lula, enfim, ele tinha dinheiro pelo menos para comer e sobrava um pouco. Então, acho que esse ponto pesa muito contra o Bolsonaro, tá? E por isso que a gente vê o Lula tão bem nas pesquisas, né? Com 35%, 40% das a terceira via também, né? E contra a terceira, você vai falar da terceira via, o terceiro take? Não. Eu acho que o slide anterior talvez dá uma esperança para a terceira via, esse slide aqui eu acho que diminui um pouco a esperança, né? Que realmente o social vai ser um assunto muito importante na eleição. Eu acho que para muita gente da Faria Lima, né? A gente vê ativos subindo, os lucros das empresas indo bem, commodities, né, preço de real estate na praia, esse tipo de coisa subindo, e a gente não vê isso tão de perto como
né, diferença, porque naquela época commodities subiram muito, mas o real valorizava. Agora commodities subiram muito com o real desvalorizando. Então foi uma situação extrema, né, onde os mais vulneráveis estão, né, sentindo bastante. E esse assunto vai voltar pesado na eleição. É isso aí. Tem duas perguntas, vamos passar por elas aqui. A primeira pergunta, lá do slide inicial, a pergunta é assim: bom dia, quais seriam as top 5 do S&P que tanto outperformaram o mercado até agora? Eu falei na hora, né? Mas era Apple, Microsoft, Amazon, Tesla e Nvidia. Boa. E a outra pergunta é se o aniversário do Partido Chinês e eleições podem ajudar no tamanho do estímulo ano que vem na China. A gente acha que sim, a gente acha que a China está aproveitando esse ano, onde eles são o país que manufatura tudo para o mundo e estão surfando a reabertura e todo esse estímulo do Ocidente e falando, poxa, o PIB ia subir, né, quase 8% no começo do ano, eles fizeram todas essas medidas meio ortodoxas, contracionistas, que vai levar o PIB a ser por volta de 7, uma coisa assim. 7,5. E então ele fala, pô, a gente pode fazer o dever de casa, vamos arrumar algumas distorções que, né, tem há muito tempo, tipo o setor imobiliário, né, e também esses grandes desafios do século XXI, dos monopólios de tecnologia, etc. Vamos endereçar algumas questões, e também tem as Olimpíadas de Inverno em Beijing em fevereiro, então tem toda essa ideia, né, de não poluir tanto, de ter uma política de Covid zero, continuar pelo menos até lá muito forte, que impacta o crescimento, mas a gente acha que em algum momento, e talvez esse momento já comece a próxima semana, eles já vão começar a dar uma guinada mais pró-crescimento, porque exatamente tem esse evento próximo ano, né, da reeleição do Xi, e eles vão querer ter uma economia mais nos trilhos, mais crescendo, né, até porque o carrego do crescimento, né, se eles continuarem com essa política contracionista, você começa a ter um crescimento abaixo da meta deles, né, logo mais. Então, a gente acha que vai ter essa guinada logo no momento onde o Ocidente está fazendo uma guinada contrária. Então, é exatamente por isso que a gente acha que é uma geografia interessante para ajudar na diversificação em todos os sentidos, né, para o ano de 2022. Como todo bom político, ninguém quer uma economia desacelerando na véspera de uma eleição ou uma decisão de recolocação na posição atual, né? Todo político quer uma economia bem, tranquila, estável, no mínimo. Então, acho que a China vai perseguir isso para 2022. Ainda de novo sobre a primeira pergunta, teve um pushback aqui, um pouco a Google não é top 5 desses 5. Depende da data que você pega, né? Acho que no começo do ano era top 5, agora a Nvidia e Tesla subiram tanto em outubro que viraram top 5. Então, depende do dado que você usa. É isso aí. Tem mais aqui. Massa ampliada com auxílios é nominal ou real? Implica que mesmo o auxílio não é capaz de preencher o gap de renda? Massa ampliada é real, tá? Ela vai fechar o gap de renda sim, porque tem que ser efeito base. Então, quando você extrapola o gráfico para 2022, essa linha verde vai meio que flutuar em torno do zero. Tá? Então, o auxílio ajuda, mas ele não é assim bala de prata. Tá? Não é bala de prata, ele contribui um pouco. Eu acho que vai ajudar um pouco até na popularidade do Bolsonaro a subir esses 24% um pouco para cima. Ficaria surpreso se nada acontecesse, vai dar um alívio, mas não é nada parecido com o que a gente viu em 2020. Outra pergunta aqui, dado o cenário político conturbado para o próximo ano, vocês acreditam que sai reforma tributária? Eu acho que não. Acho que a reforma tributária vai ser um tema para 2023. Talvez tenha um risco em 2021 de sair algum ajuste da tabela de imposto de renda à pessoa física. Foi uma proposta que o Bolsonaro fez na eleição passada. Então, eles ajustam ali os limiares, né, pela inflação. Então, isso ajuda aí a classe média que paga imposto de renda, mas pensando em reforma tributária ampla, como a gente discutiu em setembro, com questão de tributação de fundo exclusivo e dividendo, eu acho que isso ficou para 2023. Mas vai ser um assunto muito importante. Eu acho que o próximo governo já vai endereçar isso de cara, porque o fiscal está bem complicado. Outra pergunta: 3 doses de vacina da Pfizer ou qualquer vacina? Bem, a Pfizer diz que 3 doses da vacina dela, da fabricante Pfizer, é o que endereça o problema da Omicron, né? A gente não tem ainda resposta, por exemplo, da Coronavac, ainda o laboratório não soltou,
A Moderna deve seguir provavelmente a mesma conclusão da Pfizer, porque a tecnologia é parecida, mas não é aplicada no Brasil. A AstraZeneca também não vi nenhum tipo de comentário a respeito, é mais para vacina de RNA. Não, o mercado está tradando mais Pfizer e Moderna, que é o que deve sair, né, mais detalhes ao longo dessa semana, próxima semana. E aí os outros estudos acho que são menos importantes para o mercado, mas para a gente aqui no Brasil, né, é importante também saber os outros. Isso aí não está na pauta ainda do mercado. Outra pergunta aqui. Vocês estão bullish para o S&P ou acreditam em correção das top 5? Essa é a grande questão do mercado. Não, acho que o ponto principal que a gente falou lá, né, claro que se o Omicron virar um assunto, né, pior, né, excluindo esse cenário aí de variante, a gente acha que o mercado consegue lidar com o Fed mais hawk, né, que é o grande debate. Eu estava mais preocupado com isso, a gente até montou uma proteção aqui na Wealth, né, para exatamente esse risco, mas eu gostei como o mercado conseguiu absorver quando o Powell foi renomeado, que deu para ver que as pessoas reduziram muito o risco lá em novembro, como a gente mostrou, petróleo caiu muito, as ações cíclicas foram muito mal, deu para sentir que o risco estava muito baixo, todo mundo, né, final de ano, querendo né, resguardar o ano, não quer, né, ter uma correção muito forte no final, logo com toda essa volatilidade. Então, o técnico ficou muito limpo e eu acho que mostra que, né, a situação econômica nos Estados Unidos e no mundo, né, quando você pensa na poupança das pessoas, tudo aquilo que eu falei, né, pensa que uma riqueza das pessoas aumentou muito em volta do mundo, não só dos mais ricos, mas também, no caso, né, dos Estados Unidos, né, o salário das pessoas de renda mais baixa está subindo mais, né, e também são as pessoas que receberam cheque do governo, então a poupança deles também está subindo muito. E também, né, o próprio mercado imobiliário também ajuda muito na riqueza, né, da classe média. E então a gente acha que está parecendo que próximo ano, na verdade, todos esses problemas, né, do supply chain, né, pensa a dificuldade de comprar carro, de comprar, né, um monte de coisa, né, material para obra, esse tipo de coisa, na medida que essas coisas vão melhorando e devem melhorar ao longo do ano, isso tem uma demanda reprimida que vai meio que, né, compensando isso. A gente acha que ao longo do tempo a inflação, né, tem muita coisa aí, né, de oferta que vai acalmar um pouco e a demanda tem uma demanda reprimida. Então tem até um caso, né, bem otimista assim, para o mercado, onde o Fed consegue ir normalizando um pouco a política, mas a inflação dá uma estabilizada e essa demanda reprimida segura a economia, né, e compensa todo esse estímulo monetário e fiscal que na margem vai diminuir. Então a gente acha que o S&P, por mais que realmente o múltiplo está um pouco esticado, especialmente essas top 5, né, não todas as top 5, né, depende, né? Então a gente acha que a Amazon, Microsoft, Google, por exemplo, né, estão no valuation até bem razoável, Apple um pouco menos e Tesla e Nvidia já entraram num mundo meio de pessoa física, né, meio que difícil de justificar. Por mais que a história é fantástica e tudo, né, tudo tem um preço. Tem duas perguntas que eu vou encapsular em uma, porque eu acho que dá para responder de forma mais ampla. Basicamente, assim, dado os estímulos na China, o que você acha de Vale? E daí tem outra pergunta também a respeito de minério de ferro e petróleo para o ano que vem. Eu acho que dá para... eu acho que isso... Um ponto importante aqui, né? Quando a gente está falando, a gente não chegou a falar disso aqui nessa live, mas para uma próxima, a gente simpatiza com essa ideia que cíclicos, né, é uma tendência estrutural, que realmente a gente olha a revisão de lucro nas bolsas no mundo e diferente dos anos pós-Lehman, né, e é uma das razões que eu falei, né, que eu acho que a psicologia mudou, a gente vê revisão de lucro para cima vindo de bancos, de companhias de commodities, né, e não tanto de tecnologia, que nem era o padrão, né, nos, sei lá, 10 anos depois da Lehman. Então, isso eu acho que está mudando, né, isso é verdade. Só que eu acho que para o brasileiro, especificamente, que está pensando em petróleo e minério de ferro, eu acho que o boom da China, né, daquela época lá de 2003 até 2011, é muito diferente do boom de commodities que a gente acha que pode ter na próxima década, né? Naquela época, o Brasil estava meio que perfeitamente posicionado para capturar aquele boom da China, porque era agrícolas, chinês, né, comendo melhor e tudo isso, minério de ferro com boom imobiliário
e petróleo também, né, só atividade aumentando no mundo como um todo, crescimento muito forte. Olhando para frente, a gente acha que pode ser, por exemplo, mais metais, né, que vão se beneficiar de toda essa mudança da matriz energética, que a gente escreveu uma carta recentemente, também, né, de carro elétrico, e todo esse, né, esse movimento de ESG, claro que também tem um lado quando o ESG é muito extremo, a oferta acaba impactando, então a gente vê o petróleo subindo, mas é uma questão mais tática do que uma coisa estrutural, e isso vale para a minério de ferro, então que eu acho que é a pergunta original, né? A gente vê o estímulo da China, na verdade, é um assunto meio complexo, tá? Acho que a gente falou do outro dia com umas pessoas lá na China que eu achei que tinha um ponto bom. Esse estímulo que a gente está falando na China é meio que para compensar todas essas medidas contracionistas, né? Então, pensa, quando você está resolvendo esse problema de monopólios do século XXI, você está impactando um pouco, né, a confiança do investidor externo, né? As ações caem, de Alibaba, etc., né, todo esse investimento estava vindo para Venture Capital, né, dá uma pausada, pensa, né, o IPO lá de ByteDance, que é o dono do TikTok, sendo adiado, né, muito fundo grande que começa a ficar um pouco preocupado. Então, isso tem um impacto no crescimento. Quando você tenta endereçar um pouco o setor imobiliário, isso tem um impacto muito grande no crescimento, porque a poupança do local era muito comprar, né, investimentos, apartamento em várias cidades, né, no país, porque eles não conseguem tirar o dinheiro do país. Então, muito da poupança do local é no setor imobiliário. Então, se começa a impactar a poupança, tem um impacto, né, no resto da economia. Então, e minério de ferro é exatamente um play no setor imobiliário, onde a gente acha que a China vai continuar sendo contracionista nesse setor. Mas quando a gente está falando de estímulo, é meio que estímulo para compensar essas coisas. Não quer dizer que a China vai falar, então, beleza, vamos voltar para o que a gente fazia lá em 2010 e vamos né, comprar tudo aqui de Brasil. Não é exatamente isso. Então, só para deixar claro, na margem, meio que compensar essas medidas. Eles realmente estão focados em mudar, né, o lema lá de quantidade de crescimento para qualidade do crescimento. Eles estão querendo incentivar, né, empresas de semicondutor, empresas de carro elétrico, bateria para carro elétrico, né, todas essas tendências, né, energia renováveis. Eles querem ser o líder, né, estar na fronteira dessas grandes tendências que vão ser os grandes drivers de crescimento mundial nos próximos anos, né? Então, exatamente bem diferente do que era naquele período 2003 a 2011. Como diz um consultor, o beta do crescimento chinês para o mundo mudou. E o Brasil não tem mais o beta de China para Brasil, que, sei lá, poderia ter sido maior que 1 nessa época de 2003, 2011, hoje certamente é menor que 1. Certamente menor que 1. Bem, é isso. Acho que a gente, né, até passou do tempo que a gente estava imaginando. Muito obrigado pelas perguntas, fantásticas as perguntas, e nos vemos de novo daqui a um mês. Valeu, um abraço.